Boas! Como é que é, maltinha? Está tudo bem ou quê? O tema de hoje é sobre bipolaridade ou, se quiserem, dupla personalidade. Eu já andava há algum tempo, para ser sincero, a fazer esta lista de personagens que pudessem ter dupla personalidade ou fossem bipolares nos animes. Isto porquê? Porque é algo com que eu convivo diariamente. Como assim, Ló? Se vocês conhecessem a minha irmã, vocês iam compreender esta dor das cenas bipolares. Eu sou do signo de Gêmeos, que é um signo muito associado a isto da bipolaridade. Ou seja, numa altura estamos super felizes, mas de repente já estamos chateados ou mal-humorados e de repente já estamos outra vez bem-humorados. Mas sinceramente, no que me diz respeito a mim, eu não acho que tenha assim muitas mudanças de humor. Agora, a minha irmã, que também é de signo de Gêmeos, ela, meu Deus, ela é incrível. Aquilo há dias que é incrível. Daí eu pensei, tal, eu sou Gêmeos, a minha irmã é Gêmeos, estamos a falar de bipolaridade. Quem melhor do que Saga de Gêmeos dos Cavaleiros do Zodíaco para iniciar esta fantástica lista de 6 personagens com dupla personalidade? Portanto, o primeiro personagem desta lista é Saga, e para quem não o conhece, o que eu acho difícil, ele é um dos 12 Cavaleiros de Ouro que deve proteger Athena. Supostamente ele desapareceu deixando a Casa de Gêmeos vazia, mas na realidade ele assassinou o grande mestre do santuário com o objetivo de matar também Athena e controlar o mundo. Neste personagem, cada personalidade tem uma consciência própria. É como se fossem duas pessoas num só corpo. Até a própria aparência do personagem muda dependendo de quem está a assumir o controle. Se o lado, vamos chamar-lhe maligno, ou o lado bom. Saga chega a ser descrito pelos outros personagens como alguém com a bondade de um anjo, mas ao mesmo tempo com a escuridão de um demónio. O mais engraçado é que estas duas personalidades dele conseguem comunicar entre si e, como eu já referi, é como se assumissem o controle do personagem, ou seja, elas podem interferir diretamente nas ações dele. Ou seja, são a mesma pessoa, mas tomam ações diferentes. O próprio Saga assume que só não conseguiu controlar o mundo porque o seu lado bom o interrompeu nos momentos mais cruciais. Segundo personagem, Akashi de Kuroko no Basket. Akashi é o ex-capitão da Geração dos Milagres. No caso deste personagem, eu acho que dupla personalidade é algo que nem sempre existiu nele. E para percebermos o porquê disto, temos de ir ao passado deste personagem. Akashi sempre teve uma educação muito rigorosa por parte do seu pai, que lhe incutiu que ele tinha de ser sempre o melhor em tudo o que fazia. Por outro lado, a mãe da Akashi era o oposto. Era nela que ele acabava por encontrar então o carinho e era com ela que ele passava a maior parte do seu tempo livre. No entanto, a mãe da Akashi morre quando ele ainda é criança. E isto faz com que Akashi se sinta impotente e cada vez mais se foque na perfeição que o seu pai exigia. Mais tarde, no dia em que Akashi acaba por enfrentar o Murasakibara, ele encontra-se novamente numa situação fora do seu controle. Akashi estava prestes a perder num confronto contra Murasakibara e sentiu-se novamente impotente, novamente inferior, da mesma forma como ele sentia-se inferior ao seu pai. E neste momento a sua personalidade, que já estava fragmentada desde criança por causa da morte da sua mãe, parte-se e cria uma nova personalidade. É neste momento que Akashi consegue também o Olho do Imperador, que era o poder que ele precisava para conseguir enfrentar e sobrepor-se a qualquer um. A partir daqui passam a existir então duas personalidades distintas, uma que é uma basket herdada pela sua mãe e a outra que ele acredita que tem de ser superior a toda a gente, acredita que tem de ser o melhor jogador de todos, herdada pelo seu pai. Akashi acaba por ter consciência destas duas personalidades, não é como se cada uma delas tivesse totalmente controle sobre o corpo dele. Então, ao contrário do Saga, em que cada personalidade toma decisões por si próprias e assume o controle do corpo, no caso da Akashi foi ele que acabou por criar a sua segunda personalidade, com o objetivo de se resguardar um bocado daquela dor que ele estava a sentir e ao mesmo tempo tornar-se superior e mais forte que todos. Terceira personagem, Gaza Yuno de Mirai Nikki. Aqui eu até entendo se alguns acharem que na realidade a Yuno não tem dupla personalidade e simplesmente é louca. Eu concordo até certo ponto com isso. No entanto, uma coisa que me chamou a atenção quando assisti o anime já há muito tempo atrás é que nem sempre as suas atitudes parecem ser totalmente conscientes. No meu ponto de vista, ela nem sempre age por vontade própria. É óbvio que ela é uma puta de uma psicopata. Ela mata pessoas como se fosse algo banal. O amor que ela tem pelo Yuki é ridículo, é algo doentio, mas o que eu acredito é que a Yuno antigamente não era assim. Tal como o exemplo que eu dei no Akashi, provavelmente ela tornou-se assim, criando uma segunda personalidade por cima da verdadeira Yuno. Portanto, a minha questão aqui, até fica a pergunta no ar, respondam o que é que acham nos comentários para quem assistiu o anime. Será que a Yuno é doentia ao ponto de fingir e enganar literalmente todo o mundo e estar constantemente a fazer-se passar por uma pessoa totalmente que ela não é? Ou em algum momento ela acabou por criar esta personalidade psicopata e com isto fez com que a sua antiga personalidade quase desaparecesse, mas em alguns momentos, quando ela está com o Yuki ou quando ela até está-se a divertir ou qualquer coisa, um bocadinho daquela personalidade antiga dela aparece. Como eu já disse, não há nada que comprove que a Yuno tenha duas personalidades. No entanto, eu acho bem estranho algumas mudanças de comportamento e daí ter sido então por esta personagem aqui, até para levantar algum debate de vocês me dizerem o que é que acham sobre esta personagem. Quarta personagem, Toko Fukawa de Danganronpa. Fukawa, tal como Saga, tem duas personalidades totalmente distintas e conscientes
conscientes delas próprias. Para vocês verem o quão distintas elas são, a primeira personalidade dela é uma menina que adora literatura e a segunda é nada mais nada menos que uma assassina serial killer. A segunda personalidade só aparece em momentos de tensão quando Fukawa acaba por desmaiar e mais uma vez é como se fossem duas pessoas num só corpo. A aparição desta personalidade também tem uma razão lógica. Na sua infância Fukawa era maltratada pela sua família, ao ponto de muitas vezes ficar sem comer. Toda esta pressão psicológica e bullying que ela sofreu na infância por parte da sua família acabaram por criar então esta personalidade bastante distorcida de uma menina que simplesmente gostava de ler. Quinta personagem, Cavendish de One Piece. Cavendish e Fukawa têm muito em comum, daí até eu ter posto os dois de seguida. Cavendish também muda de aparência quando a sua segunda personalidade aparece e a sua mudança de personalidade acontece quando ele adormece. Esta segunda personalidade é conhecida como Akuba e ao contrário de Cavendish, ela é totalmente cruel. Ataca tudo e todos e a sua aparência é bastante demoníaca. Para mim, no caso de Cavendish, esta personalidade é quase como se fosse uma habilidade oculta, porque ela só aparece quando os inimigos são demasiado fortes para o Cavendish defrontar. E por último, uma das minhas personagens favoritas do mundo dos animes, a Luca de Hunter x Hunter. Em primeiro lugar, a Luca é dos personagens com os poderes mais ridiculamente absurdos em Hunter x Hunter. E acreditem que eu ia ter de perder muito tempo para vos explicar como é que funciona todo este poder dela. Resumidamente, ela pode conceder-vos qualquer desejo. Só que isto vai originar que ela depois, a qualquer momento, vos possa fazer 3 pedidos. Estes pedidos variam conforme o último desejo, mas pode ir desde algo super simples, como por exemplo um beijinho, a algo totalmente diabólico, como por exemplo tirarem o vosso próprio coração. E o mais absurdo é que se vocês não realizarem qualquer um destes pedidos, ela simplesmente mata-vos. O grande problema é que este poder manifesta-se a qualquer momento. E agora vocês perguntam, mas o que é que isto tudo tem a ver com a dupla personalidade? Este suposto poder, ou maldição, como vocês quiserem chamar, é como uma segunda personalidade chamada Nanika. Como já disse, a Luca não tem controle sobre ele e a qualquer momento Nanika pode despertar e assumir o controle do corpo. Bem maltinha, espero que tenham gostado deste tema, desta ideia que eu tive de ir buscar uma característica que alguns personagens têm em comum. Deixem nos comentários também outros personagens que vocês conheçam que tenham dupla personalidade e também outras ideias para 6 personagens com alguma característica, sei lá, o que vocês quiserem. Já sabem, se gostaram, não se esqueçam daquele magnífico like. Subscrevam-se se ainda não são subscritos, também é muito importante. Obrigado como sempre pela vossa excelente companhia, maltinha. Um grande abraço e fiquem bem.